Paz, queridos, boa noite. Na verdade, eu acho que só se eu lesse o versículo que eu separei aqui, já estava bom, que o pastor já falou algumas coisas aqui, e parece até que a gente combinou, né? 2 Coríntios 5, versículo 17, e eu estava ali refletindo, pensando, né? Sobre o que o pastor estava falando, da gente estar orando. E algumas pessoas perdem tempo orando para que o sistema mude. O sistema não vai mudar. A nossa oração é para que Deus nos mantenha firmes e que o Espírito Santo alcance e tire essas pessoas que estão andando segundo o sistema. Como o pastor falou, o mundo jaz no maligno. Irmãos, vamos nos reunir, vamos orar para que as coisas mudem, as circunstâncias mudem. Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. Não vai. Isso é um dos sinais da volta de Cristo. A nossa oração, ela deve ser direcionada para firmarmos os nossos pés na fé, continuarmos, não deixarmos que o sistema nos conduza. Todos acharam aí? Diz assim na minha versão: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos ler até o 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, Paulo, ele tira uma conclusão, né? Quando ele fala, portanto, algumas versões vai falar assim, se alguém está em Cristo, ele está tirando uma conclusão de alguma coisa que ele vem falando. E ele fala que se você está em Cristo, você é nova criatura. Ele diz que as coisas velhas, elas passaram, ficaram para trás, e tudo vai se fazer novo na sua vida. E como eu falei, o pastor estava falando aqui algumas coisas, e eu pensando nesse texto, quando Paulo ele fala assim, nova criatura, e eu fiquei pensando nesse termo, nessa expressão de nova criatura, porque nós declaramos o tempo todo que nós somos filhos de Deus, e não mais criatura de Deus. E Paulo está dizendo que você é nova criatura, ele usa uma expressão, dizendo que você é uma criação de Deus, mas uma nova criação. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu comecei a trazer, assim, para os meus pensamentos, que Paulo está falando completamente de uma ação comportamental. Porque, eu estava até falando com o pastor Gessé, aqui, ele falou uma frase
que ficou martelando na minha cabeça. E ele só falou uma frase, que o homem, para ser homem de Deus, ele tem que ser homem. E eu fiquei pensando nisso, rapaz. Isso ficou na minha cabeça. E quando eu estou falando o homem tem que ser homem, ou a mulher tem que ser mulher, eu não estou entrando em questões de ideologias, de nada disso não. Eu estou falando assim da frase que ele falou, e aqui Paulo ele vai falar que você é nova criatura. Mas para você ser nova criatura, você precisa estar em... E ele fala que tudo isso provém de quem? Provém de Deus. Então, uma hora que eu deixo de estar em Cristo, aquilo que provém de Deus não vai mais ser efeito na minha vida. Não vai mais, porque para eu caminhar, para eu me comportar como nova criatura, eu preciso estar inserido em Cristo. E Cristo inserido em mim. E aí, eu fiquei pensando nessa frase, porque algumas pessoas dividem, e no momento de culto, no momento de reuniões, são grandes pessoas de Deus. São homens de Deus, mulheres de Deus. E quando esse momento acaba, uma nova pessoa, ou na verdade uma antiga, né? Ela começa a sobressair. E quando Paulo ele fala que você é nova criatura, ele não está falando que é em dado momento sim e em outro momento não. Ele está falando que há uma transformação. É claro que nós sempre falamos disso aqui, nós estudamos sobre isso aqui, que a santificação é um processo na vida do ser humano, um processo que nós sofremos, mas para isso precisamos estar em Cristo, precisamos estar em comunhão com a igreja, precisamos caminhar direcionados pelo Espírito Santo e dirigidos pela palavra. Por quê? Pela palavra. Porque em momentos das nossas vidas que nós somos afligidos, porque nós somos afligidos. Porque Jesus falou que no mundo teríamos aflições, e Jesus está falando assim, ó, vocês vão ser afligidos. Mas Paulo fala que seremos sim afligidos, mas jamais abatidos. E se eu sou nova criatura, nesses momentos de aflição que virão sobre a minha vida, as minhas decisões e os meus comportamentos serão como nova criatura. É fácil ser uma nova criatura? Para nós é impossível, o pastor falou que é impossível, irmãos. É impossível para o homem ser uma nova criatura. É impossível. Não é possível. Se alguém de nós tentar ser nova criatura pelas suas próprias forças, vai fracassar constantemente. Porque a Bíblia me afirma que tudo isso provém de Deus. Por intermédio de Deus. E com tudo isso, Ele nos transforma em representantes do seu reino. Olha que coisa maravilhosa, Raquel. Rapaz, quando eu olho para mim e vejo quem eu sou realmente, na minha essência, se eu não estiver em Cristo, nem eu queria estar comigo. Aí vem Jesus, alguém perfeito, sem nenhum pecado, se faz como pecador, sofre uma morte humilhante,
me dá a oportunidade de ser uma nova criatura, me reconcilia com Deus e me dá a oportunidade de transmitir essa mensagem de reconciliação. Já parou para pensar nisso? Nós, que não valíamos nada, e nem valemos nada, para o homem. Para o homem. Mas a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando está falando que amou o mundo, Ele está dizendo a humanidade. Que Ele promoveu um sofrimento para o seu Filho. Para que a gente cresce em Jesus, como Salvador das nossas vidas. E nos deu a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. Nova criatura. Aí, como eu falei, já falei algumas vezes aqui que eu sou meio, fico pensando as coisas assim, minha cabeça fica fervendo. Acho que é por isso que meu cabelo caiu. Rapaz, eu fico imaginando, cara, algumas coisas. Fico tentando, assim, entender esse amor tremendo de Deus. Em sua essência, não precisa de nada, não precisa de ninguém. E olhar para a humanidade, olhar para o homem que tende para o mal, que deseja o mal. Fala, não, eu quero você perto de mim. Eu quero me reconciliar com você. Ainda que você não queira essa reconciliação. Ainda que você prefira andar segundo os desejos da sua carne. Aí, em dado momento da sua vida, se você não foi criado dentro de uma igreja, você vai ter um encontro com Jesus, alguém te apresenta Jesus. No meu caso, eu tinha 30 anos de idade, cheio já de más costumes. Aí começa a vir os conflitos. Comecei a ler a palavra. Aí daqui a pouco aquele desejo de fazer alguma coisa, aí a palavra vem, opa, peraí. O caminho não é esse. Você não pode mais fazer isso. Agora não é por você. Não é por você, não é por mim. Não é por você. A hora que começarmos a entendermos que quando a gente faz alguma coisa, a vergonha não é nossa. Irmãos, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas o meu maior medo é envergonhar Jesus. Eu deixo de fazer muitas coisas na minha vida, não é porque eu não quero, não é porque o momento não pede, não é porque chegam no limite, porque nós chegamos ao limite. Mas sempre vem aquilo no meu pensamento. E Jesus? E Jesus? Rapaz, eu tenho muito medo de envergonhar Jesus, irmão. Eu tenho muito medo. E as pessoas que me conhecem mais próximo sabem que eu sou exigente à beça. Às vezes eu até exagero. E às vezes eu fico pensando, se eu fizesse isso, acho que eu não conseguiria mais botar o pé lá. De tão exigente que eu sou comigo e de tanta vergonha que eu tenho de envergonhar Jesus. Eu acho que talvez isso é uma coisa boa.
Jesus, ele te dá uma grande oportunidade. Se você estiver em Cristo, você é nova criatura. Esquece. Quando eu falo esquece, não é que não vai vir a sua memória, não. Não é que não vai vir a memória. Ainda mais algumas pessoas que têm uma memória boa aí, que é mais complicada ainda, que fica latejando algumas lembranças. Mas esquece as coisas velhas, se foca no alvo. É para frente que se anda. Imperfeitos que nós somos, mas buscamos a perfeição porque Cristo nos reconciliou com Deus. E se permanecermos firmes e fiéis a Ele, alcançaremos a perfeição. E a perfeição não é a perfeição da ótica humana, não, que aponta os nossos erros, não. Porque o Senhor fala que Ele não vê como o homem vê. Porque erramos, cometemos erros. Só em dizer que não temos pecado, já estamos pecando. E apontar para as pessoas é a coisa mais fácil do mundo. Mas olharmos para nós e reconhecermos quem somos, eu vejo isso como um grande passo para quem se tornou uma nova criatura. Começar a examinar a si mesmo. Porque precisamos de analisarmos as nossas vidas diariamente. Como que foi o meu dia hoje, como representante, como embaixador, alguém que não defende mais as questões próprias, mas defende com o seu comportamento o reino de Deus. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Já parou para pensar no grande privilégio? Rapaz, irmãos, para pensar no que está reservado para a gente. Tenta pensar nisso todo dia. Quando você venceu o seu dia, você acorda de manhã com o propósito de vencer o seu dia. E não deixar o dia, o sistema te vencer. E quando você deitar na cama, eu costumo dizer que o sono é Deus dando descanso para nós de nós mesmos. O sono é o seu descanso contra você mesmo. Não é contra o seu dia a dia, não é contra o seu trabalho, não é contra nada disso. É você estar descansando de você mesmo. Você está deixando de fazer besteiras que você poderia estar fazendo, então você está descansando de você mesmo. E nesse final você fala assim: rapaz, eu venci mais um dia, e por eu ter vencido esse dia, não por mim, porque provém de Deus, a Bíblia fala, eu vou andar em ruas de ouro, eu vou estar com o Senhor. E isso está reservado para as novas criaturas. Não adianta que não está reservado para todos. Não está, irmãos. Não pense. Segundo a minha religião, não está. Tem algumas pessoas que não gostam que usa a palavra religião. Mas se você for buscar lá a origem da palavra, que é religar o homem a Deus, aí falam de várias religiões. Segundo a minha religião, não está reservado para todos. Está reservado para aqueles que amam ao Senhor. E o amor não é esse amor mundano, essa ótica mundana de amar. Eu amo muito a minha esposa e trai. Não ama.
segundo a minha religião, segundo aquilo que eu acredito, não é verdade. Está reservado, não perca essa oportunidade. Eu estava lembrando aqui do Júnior falando da herança, que a herança é para quem quer. Herança é para quem quer. O herdeiro, ele é citado. Mas se ele não quiser a herança, ele pode falar que não quer, ele rejeita a herança. Aí nisso eu fiquei lembrando de Jesus no meio dos dois ladrões na cruz. E eu fiquei pensando, rapaz, Jesus estava no meio. Aí fiquei pensando, falei, no meio, ele poderia estar na ponta, poderia estar no meio. Para o outro não falar assim, eu não consegui estar próximo dele porque ele estava na outra ponta. Eu sei que é uma coisa meio assim, mas é um pensamento, não, estava ali no meio. Um quis, o outro não quis. O outro queria coisas mundanas. Olha a frase do que queria coisa mundana. Tira a gente daqui. Se tu é o Cristo mesmo, desce e tira a gente. Aí o outro que queria algo diferente, queria algo espiritual, que queria ser nova criatura, na cruz, na cruz, ele se transformou, ele foi transformado pela presença de Jesus no meio. E eu aprendo que não basta Jesus estar no meio, precisamos querer, porque Jesus estava no meio, e um quis e o outro não quis. E porque ele quis e teve uma visão, falou assim, Senhor, eu mereço estar aqui, o Senhor não merecia, mas quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim, eu quero estar lá, não quero descer daqui, não estou pedindo, Senhor, para que eu desça daqui, mas não está escrito isso lá, mas eu estou filosofando. Eu sei que o Senhor pode me tirar daqui, o Senhor tem poder para isso, mas não é isso que eu quero. Eu quero é ser participante do seu reino. É isso que eu quero. Estar no seu reino. O que eu estou dizendo? Para que você não estude e conquiste grandes coisas? Não. Se você tem um desejo de estudar bastante, ser juiz, cai dentro, prioriza. Mas não deixe o sistema te afastar de Deus. Não deixe. Porque o que o sistema quer é te empurrar para longe da presença de Deus. Nova criatura. Mas para me tornar nova criatura, eu preciso entender e abrir mão da velha. E a grande luta nisso tudo é que a velha está em mim. A velha criatura está em mim. Aí o pastor falou aqui que se eu deixo de alimentar a nova, automaticamente eu estou alimentando a velha. Você hoje é sacrifício, só que vivo. O sacrifício morto, matou, fica no altar. O vivo pode sair, mas você não vai sair. Em nome de Jesus, você não vai sair, porque você é nova criatura. Nós somos novas criaturas. E isso não provém de nós, provém de Deus. E Deus te escolheu para isso. Para você ser
testemunha, ser representante, ser um embaixador. Sistema. Que sistema? Que sistema? A gente trabalha, mas qualquer dia, e qualquer dia, e aí, qualquer dia? Vai sofrer, vai perseguir. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo os caras que estavam num momento de martírio. Eu não vejo nenhum deles choramingando. Eu não consigo ver. Eu vejo ele cheio de alegria, regozijante, mas por quê? Porque não provém da gente, irmãos. Por isso Jesus falou, eu vou, se eu não for, não virá o Consolador. Eu lembro da história de Estevão, Atos 7, se não me falha a memória, Estevão sendo apedrejado de braços abertos assim, alegre, vendo Jesus, estava dormente, completamente dormente, estava sentindo nada. Não provém da gente, irmãos. A única coisa que provém da gente é o interesse. Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Eu necessito. Permaneça. Permaneça. Não deixe o sistema criar dúvida no seu coração. A fé e a dúvida não andam juntas. Quem tem fé não tem dúvida. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Está difícil, está tudo ruim. Mas a fé permanece. E a fé é dom de Deus. Que o Espírito Santo possa encher o nosso coração de fé. Para que verdadeiramente a gente demonstre, nesses tempos difíceis, quando eu falo difíceis não é por causa de doença, não é por causa disso, de nada disso não. Eu estou falando por causa do sistema que está levando muitas pessoas para distante da presença de Deus e as pessoas acreditando que estão próximas de Deus. Para mim isso é tempo difícil. Porque as aflições elas virão. Mas permaneça firme. Você não está só. Existe perto de você o Consolador. Nós somos novas criaturas, irmãos. Ainda que olhem para nós e vejam defeito em nós. Ainda que nós olhemos um para os outros e vejamos defeitos uns nos outros, porque nós somos assim. Se você falar que não faz isso, todos nós fazemos. Mas pense primeiramente que Cristo morreu por você. E por todos. Mas infelizmente, alguns não querem. Mas nós não vamos desistir, né, pastor? Ainda que eles não queiram. Porque não somos nós que convencemos. Não somos nós que transformamos ninguém em nova criatura. Tudo provém de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria que você pensasse nessa noite, aonde você está vencendo mais um dia, e você está aqui, e de repente a chuva tentou te impedir de estar aqui nesse lugar hoje, e você pensou, poxa, eu não vou não, mas você venceu e você veio. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que eu falei aqui, que está reservado para você coisas tremendas. Você vai andar em ruas de ouro, irmão.
talvez seja uma figura de linguagem para a gente tentar mensurar o esplendor que é, talvez não seja, mas ainda assim, se for uma figura de linguagem, for algo muito maior, mas está reservado para você, permaneça. Talvez o momento está tentando te arrastar, está tentando fazer com que você pare, mas não deixe o momento te arrastar, nem que você tenha que se arrastar em direção, porque o socorro virá, e o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Clama ao Senhor, peça a Ele por socorro, mas não desista. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, aqui na Tua presença, nesse momento que nós refletimos sobre a Tua palavra, Deus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, nesse momento, que o Senhor venha encher o nosso coração de fé, Pai, porque nós precisamos de fé. Nós carecemos da fé, Senhor, mas a fé em Cristo, a fé no Filho do Senhor, aquele que veio, que se entregou naquela cruz e que prometeu que voltará para nos buscar, Senhor. E a Tua palavra diz que ainda que essas casas terrestres, elas se desfaçam, Senhor, o Senhor tem morada preparada para nós, Deus. Que possamos almejar isso verdadeiramente no nosso coração, para que isso produza fé no nosso coração. Nós precisamos de fé, Pai. Eu preciso de fé no Senhor, Deus. Eu preciso de fé em Cristo. Eu preciso de fé na redenção, Pai. Que quem nos viu segundo a carne, Senhor, assim possa não nos ver mais segundo a carne. Porque nós temos sido transformados pela Tua palavra, transformados pelo poder que há no Teu Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos que nós precisamos que o Senhor venha nos moldar segundo a Tua vontade a cada dia, Pai. Continue, Deus, olhando para nós e vendo o sacrifício que o Teu Filho fez, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o sacrifício do Teu Filho Jesus. Nós carecemos da Tua misericórdia. A humanidade carece, Pai, da Tua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, nos fazer ferramentas para alcançarmos outras pessoas, que elas possam entender que nós estamos aqui, Senhor, porque somos imperfeitos, porque precisamos, porque entendemos que para nós é impossível. Como foi falado aqui, Senhor, é impossível nos salvarmos, Deus. Por isso estamos aqui, porque queremos que o Senhor nos salve, porque precisamos que o Senhor nos salve. E entendemos, Senhor, que o Senhor nos ama. E para isso o Senhor enviou Jesus para nos resgatar. Continua abençoando as nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, a liderança dessa comunidade nas Tuas mãos. Continua, Deus, direcionando, dá visão, Pai, para que possamos caminhar
independente das circunstâncias, entendermos que o importante é estarmos na tua presença. E querermos verdadeiramente que o Senhor seja tudo para nós. Que o Senhor seja a única coisa pela qual vale a pena ir até o fim. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.